Olá pessoal, aqui é o Rodrigo. Viviane, tudo bem? Estou aqui para fazer essa aula remota sobre programação orientada a objetos. Assunto é polimorfismo. Não é uma aula sobre minotauros ou coisa do tipo. Polimorfismo na programação orientada a objetos. O que é isso? Bom, explicando de forma bem simples, poly significa vários, múltiplos, e morfismo quer dizer forma. Então, múltiplas formas, formas diferentes, várias formas. Como que isso se aplica à programação orientada a objetos? Bom, isso tem muito a ver com herança. Então, nós já aprendemos a herança. Então, a herança, você tem lá uma classe superclasse, classe pai, que passa atributos e métodos para a classe filha ou para a subclasse. Então ela herda tudo, todos os métodos e todos os atributos daquela classe podem ser usados internamente também. Isso cria algumas situações novas. E uma delas é aquela que está relacionada ao polimorfismo. Por exemplo, tem uma classe lá, animal, classe animal. O animal, ele tem nome, ele tem tamanho, ele tem peso. Então, quando eu criar uma classe girafa, elefante, que tiver alguma coisa diferente da classe animal, uma coisa além, então tudo o que é básico, que é genérico, vai ser dado da classe animal, inclusive os métodos. Agora, imagine que você tem um método que, para um animal, genericamente falando, é feito de um jeito. Mas quando você entra numa classe específica, por exemplo, girafa, aí pode ser que ela seja feita diferente. Né? Por exemplo, todo animal come, mas talvez a forma de comer da girafa seja diferente e tem algo a mais. E agora, o que eu faço? Eu crio o método comer girafa, o método comer na classe principal e o método comer girafa na classe girafa, porque o código é diferente. Se eu fizer isso, vai ter os dois códigos. Quer dizer, eu ainda poderia usar o método comer normal para girafa, além de ter o método comer girafa. Então não é a melhor maneira de resolver isso. Então, na nossa mente, o que vem? Bom, é comer mesmo. Girafa come, animal come, elefante come, só que cada um deles vai comer de um jeito diferente, mas tudo é comer. Então, quando tem essa situação aí, nós podemos utilizar um recurso da linguagem de programação orientada a objeto, chamada de sobrescrita. Não confundir com sobrecarga. Sobrescrita é reescrever ou escrever por cima um código. Então eu tenho lá um código original e eu vou tacar por cima um código diferente. Então na classe pai, na superclasse, o método comer, por exemplo, vai ser executado de um jeito. Mas na classe que vai ser herdada, eu vou implementá-la de novo, vou escrever de novo o código e aí ela vai executar de forma diferente. Dá para fazer isso? Dá, mas tem umas regrinhas. Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Eu vou mostrar na prática. Então estou aqui com o meu Visual Studio e já criei um projeto novo chamado Aulas sobre Escrita e nós vamos demonstrar aqui. Deixa eu só fechar essa janelinha aqui para ganhar mais espaço. Aí, bom, primeira coisa, vamos criar uma classe nova. Então, estou clicando aqui, adicionar, e vou adicionar, opa, cliquei no lugar errado, de novo, projeto, botão direito, adicionar, e não aparece nada. O que está acontecendo com esse negócio aqui? Aula sobre escrita, adicionar, e não aparece nada. Legal, né? Tá rodando. Meu Deus, quem que colocou para rodar isso aqui? Então, de novo, adicionar classe. Bom, vou criar uma classe nova, vou chamar de animal. Animal. Animal vai ser então a superclasse. Aqui está o classe animal e vou fazer ela bem simples. Ela vai ter um private
private string nome. Vai ter um private string som. Beleza. Aí, vou fazer um método construtor para ela, public animal, que vai receber, ó, o nome e o som e vai passar para os atributos nome e som. E vou fazer um método aqui chamado public string emitir som, uma coisa genérica, emitir som. Por quê? Porque como é um animal genérico, eu não sei qual é o som que ele produz, então vou mandar emitir som. O que ele vai fazer? Return, vamos colocar o nome do animal, mais, e vamos colocar uma frasezinha aqui, ó. O animal tal está fazendo, e aí aqui na frente a gente coloca o barulhinho que ele vai fazer, que é o som. Está fazendo um gran, 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 glu, 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 sei lá. É aquilo que o animal faz. Certo? Bem simplesinho então essa classe. Está aqui completinha já para nós herdarmos e começarmos a utilizar. Obviamente, antes de herdar, vou fazer um teste aqui, ó. Na classe program eu vou criar um animal novo. Animal. A igual a new animal. Aqui tem que passar para ele o nome do animal. Vou passar aqui Pafúncio. E tem que passar o som que ele faz. Vamos colocar que esse animal faz gra, 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 gra. Pronto. Gra, 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 gra. Qualquer coisa assim. Sei lá que animal é esse. Beleza. Se eu meter um console.writeLine aqui e jogar dentro dele a ponto, meu filho, a ponto, emitir som, que apareceu aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai emitir o som, vai mostrar na tela, emitir o som de forma escrita, obviamente. Console.readKey, para a gente dar uma paradinha, tela, e dar uma olhada no que ele vai fazer. Beleza. Então, resultado disso qual é? Vamos ver. Bom, deixa eu fazer uma pequena mudança aqui, senão ninguém vai ver nada. Ih, meu Deus do céu. Ai, ai. Não fique perdido, tá? Então, ó, vou dar o play aqui. Porque aconteceu umas coisas malucas aqui, mas tá funcionando, eu acho. Olha lá, Pafúncio está fazendo gra, 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 gra. Só que emendou tudo aqui, né? Porque faltou um espacinho aqui, né? Muito bem. Então, tá funcionando, né? O emitir som do jeito aí normal. Até aqui, tudo bem? Então, beleza. Agora, nós vamos implementar a questão aí de onde a gente realmente está querendo trabalhar. Que é, nós vamos implementar uma herança e depois vamos colocar um método sobre... Então, vamos lá. Voltando aqui. Nossa, agora tá uma barulheira desgramada aqui. Então, vou fazer aqui agora um novo método. Vamos lá, adicionar, novo método não, desculpa, uma nova classe. Adicionar uma nova classe. Essa classe vai se chamar gato. Gato faz miau, né? Gato. Muito bem. Gato é também um animal, então eu faço a herança. Animal. Olha lá, de imediato já ficou um macarrão com molho aqui, que é porque tem que ter método construtor.
Aí, ó, usando o recursozinho aqui do C#, vou nessa lampadinha aqui e mando gerar um método construtor, que eu não sou bobo que nada. Mas antes de eu fazer isso, eu vou colocar uma coisa a mais aqui no gato, que seria private string cor pelo do gato. Aí o método construtor fica assim, ó. Método construtor, gerar construtor, e aí já tem aqui, ó, o nome e o som, mas está faltando o pelo do gato. Então daí eu coloco aqui, vírgula, string, cor pelo. E aqui dentro a gente coloca então this cor pelo. Beleza. Então eu tenho agora um método construtor para o gato também. Aí tem a questão do emitir som agora, né? Então, se eu não fizer nada, eu vier aqui na classe program e também criar um gato g igual a new gato. Eu tenho que passar para ele um nome de gato. Qual é o nome de gato? Félix, claro. Eu tenho que passar para ele um som que o gato faz. Aí o som aqui é do miau. E aí eu tenho que passar para ele também o cor do pelo dele. Cinza. Gato cinza. Cinza sabor rato. Muito bem. Tá aí. Se eu copiar esse código aqui, Ctrl C, Ctrl V, e emitir o som em vez do animal, do gato, o que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa. Então tá lá, o Pafunzo está fazendo gra, 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 e o Félix está fazendo miau. Mas e se eu quiser que o Félix não faça miau? O Félix está miando miau, porque o gato mia. E o gato tem a cor do pelo também, que eu quero mostrar nessa mensagem. Félix, o gato cinza está miando miau. Entendeu? Então, o que significa isso? Significa que o método emitir som do gato é diferente do animal. Então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, primeiro, como eu quero usar essas variáveis nome e som dentro da minha classe gato, sem precisar ficar evocando a uma propriedade, uma coisa assim, eu tenho que mudar essa visibilidade aqui, ó, para protected, que ela mantém protegido para uso externo da classe, mas permite que as classes herdadas utilizem essas variáveis aqui de forma natural. Então, acabei de fazer essa mudança, protected. Beleza, agora eu vou no gato e eu vou fazer o seguinte, vou criar o método de novo. Public string emitir som. Se eu colocar emitir som gato, eu poderia? Pode, só que daí eu não estou sobrescrevendo. Vai ter os dois daí. Os dois métodos vão existir. O que não é ideal, porque senão eu posso usar também um método normal. Mas eu quero que o outro não exista mais. Então eu quero que ele chame emitir som mesmo, o mesmo nome exatamente do método original. Pode isso, Arnaldo? Pode. Mas você vai ver que, ó, return, nome do gato, mais, vamos colocar aqui, nome, mais, fulano de tal, com pelos, mais o cor do pelo, mais, vamos colocar aqui, está miando, e vamos colocar aqui o som dele, som. Então, ó, esta é uma frase diferente da original. Deu certo? Deu, mas ficou um macarrão com espinafre aqui. Significa que não é um erro totalmente grave, o programa funcionaria, mas tem algum ajuste que eu preciso fazer. Então, se eu encosto o mouse aqui, ó, ele vai falar para mim, oculta o membro herdado do animal, ponto emitir som, use uma palavra-chave se for ocultar. Quer dizer, ele está dizendo,
Tá, vai funcionar. Eu acho que você está querendo substituir o código original, mas se é isso mesmo que você quer fazer, você tem que colocar uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Ela vai aqui, ó, entre public string, a palavra-chave é override. Override, tem muito R aqui, né? Override, que significa sobrescrita, sobrescrever. Então, ele está dizendo, reescreva o código de string emitir som. Só que agora ficou macarrão com molho. Por quê? Encosta o mouse. Ó, não é possível substituir o membro herdado animal emitir som porque ele não está marcado como virtual, abstract ou override. Então o que acontece? Quando eu quero reescrever um código, reescrever um método que está no original, na classe Py, eu preciso, lá na classe Py, agora a classe animal, dizer que esse método ele poderá ser reescrito. Então eu tenho que colocar aqui a palavra virtual. Então o que é um método virtual? Um método virtual é um método que eu estou dizendo que ele tem permissão para ser reescrito nas classes filhas. E o que é o método override? É um método que foi reescrito na classe filha por sobre o método original da classe Py. Então eles têm código diferente. Ou seja, sem eu mudar nada nesse código aqui, onde eu uso o método emitir som, ele vai fazer diferente. Pafuncio está fazendo gra gra gra, Félix com pelo cinza está miando miau. Inclusive grudou tudo aqui, o com. Tem que ter um espacinho aqui. Ah lá. Pafuncio está fazendo gra gra gra, Félix com pelo cinza está miando miau. Pronto. Então, o que nós acabamos de fazer agora se chama sobrescrita de métodos e está dentro do conceito de... Opa, sumiu minha câmera. Cadê minha câmera? E está dentro do conceito de sobrescrita, aliás, de polimorfismo. Ou seja, uma mesma classe com o mesmo método, mas eles trabalham de forma diferente. Então o gato emite um som de forma diferente do animal genérico. E se eu fizer outros animais, eu posso recriar esse método emitir som de formas diferentes. E aí está a ideia do polimorfismo. Beleza? Essa é a ideia. Valeu, desculpa a estrambelhada um pouco em alguns momentos da aula e a confusão, mas eu agradeço aí. Até mais, hein? Tchau, tchau.